Quinto tipo, oração sem sujeito, sujeito indeterminado. Não, oração sem sujeito, sujeito o que aí? Inexistente. O primeiro tipo de sujeito inexistente é o mais básico, em que eu tenho aí a apresentação de verbos que indicam fenômeno da natureza. Bora, Jackson, aqui, ó. Verbos que explicam fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu ontem. Esse verbo aqui, por representar um fenômeno da natureza, agora você tem que ter certeza que é realmente um fenômeno da natureza, ele não possuirá sujeito. Qualquer fenômeno da natureza, trovejou, ventou, geou, qualquer que seja, é um sujeito inexistente, ou seja, a oração não tem. O verbo é chamado de quê, pessoal, quando não tem sujeito? Impessoal. Veja as frases que estão no material de vocês aí. Anoiteceu em Crato, ventou no Ceará, choveu muito ontem. Todos esses verbos são fenômenos da natureza. Agora tu tem que ter certeza que o verbo esteja sim representando o fenômeno da natureza, que ele pode vir no modo que? Figurado. Quando a gente colocou aí, o patrão escureceu de raiva, quer dizer que foi um fenômeno da natureza que escureceu o tempo onde ele estava, gente? Claro que não. Aí escureceu de raiva, ele ficou o quê? Muito raivoso. Todos os dias chovem notícias tristes nos jornais. Veja, o que é que chove nos jornais? Grifa, gente, notícia triste é o sujeito. Sujeito simples. Igualmente o patrão lá na outra, que é o sujeito do verbo escurecer. Pegou, bicho? Quase. Eu vou pegar distraído aí, ó, os coleguinhas. Fazer meme, Jackson. Gente, verbo haver, verbo existir. Vou colocar aqui a casadinha que você pode tanto fazer no material de vocês, como pode fazer no caderno. Veja, o verbo haver tem uma estrutura fixa que você pode decorar. Atenção, ele sempre é um verbo transitivo direto. É a primeira característica dele, portanto ele vai ter um objeto direto, não é verdade? Ele é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal, gente? Ele não tem sujeito, ele sempre vai ser um verbo impessoal, tá bom? Exceto quando vier em locução, tá? Sempre é um verbo impessoal e por ser impessoal, não faz o que, gente? Não faz plural. Isso eu tenho que decorar? Tenho. Ele sempre vai ter um objeto direto, porque ele é VTD, sempre, Vitor, sempre. É um verbo impessoal, não tem sujeito. Ser impessoal quer dizer que não tem sujeito. E não vai fazer plural porque ele não tem sujeito. Tá certo? Se eu dissesse o seguinte, ó. Houve protestos. Protestos, como o ministro Moro, né? Sempre diz, houveram protestos. Ele diz, igualmente o Van Traub, que é o ministro de quê? Da Educação. Gente, é um cúmulo, mas fazer o quê? Eles disseram, houveram protestos. Vamos explicar para o Moro, se ele for vir assistir essa aula, ou o Van Traub for assistir essa aula, vamos marcar o Van Traub aqui, e o ministro Moro coloca os minutos onde eu estou explicando isso aqui, aí aprende um pouquinho de concordância, não é não, Jackson? Diga aí, Moro. Vamos lá. Houve é um verbo transitivo direto, e eu estou aprendendo que ele é um verbo impessoal. Ele faz o que, gente? Sem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não faz o que? Plural. Diz comigo, se não tem sujeito, mais alto para o Moro ouvir. Vai. Se não tem sujeito, não faz plural. E o que é que vai ser protestos? Hã? E o Lula? Valeu, boa. E o Lula também sabe. Eu acho que ele também cometeu isso aqui, mas vamos lá. Protestos vai ser o que, gente? O meu objeto direto. Tá certo? Por isso que proíbe essa questão. Vitor, os outros professores dizem, é o verbo no sentido de existir? Claro que é. É no sentido de existir. Só que eu evito colocar isso aqui porque o verbo existir tem uma estrutura bem distinta, apesar de ter o mesmo sentido. Vamos anotar a estrutura do verbo existir? Qual é a estrutura do verbo existir, gente? Existir, eu vou colocar aqui do lado, ó. Existir. Ele é tudo o contrário. Ele é um verbo intransitivo.
O que é um verbo intransitivo, gente? Ele não tem objeto, não tem transitividade. Ele é um verbo pessoal. O que quer dizer que ele é um verbo pessoal, gente? Ele tem sujeito, não é verdade? Mas não tem objeto. Dizer que ele é intransitivo é dizer que ele não tem o que, gente? Objeto. É um verbo pessoal porque tem sujeito? Se é um verbo pessoal, ele faz plural. Você veja que é tudo o antônimo do verbo haver. Tudo. Tenta refazer essa frase, só que trocando pelo verbo existir. Ficaria como, gente, aqui? Existem protestos. Nesse caso de existem protestos, não mudou o sentido. A semântica continua idêntica, só que mudou totalmente a gramaticalidade. Veja, existir aqui vai ser o quê? Um verbo de ação e um verbo intransitivo. Não é intransitivo, gente? Se eu digo que ele é intransitivo, ele não possui o quê? Objeto. Protestos vai ser o meu o quê? Sujeito simples. Note, sempre que você vir o verbo existir, pode procurar o seu sujeito. Porque eu posso fazer aquela dica. Existem o quê? Aí o menino responde, protestos. E vou pensar que protesto respondeu minha pergunta e chamar isso aqui de objeto direto. Por isso que eu tenho que decorar. O verbo existir tem objeto, gente? Não. Se você quiser, você complementa. Não tem objeto. Não tem objeto. Não tem objeto. Não é, gente? Diga Jesus. Jesus. Ah, Lelé não dá aula aqui não, né? Vocês viram que ele está com um canal, né? Nem que eu morra. É o canal de Lelé, né? Nem que eu morra. Vamos, gente, acessar matemática e nem que eu morra. Matemática nem que eu morra, né? Não que eu quero não, eu morra, né? Porém, esses verbos podem vir em uma estrutura mista, ou seja, em forma de locução verbal. Aí a coisa muda de figura. Note aqui. Essa frase, qual é o problema aqui? Eu quero saber qual é a função da palavra protestos aqui nessa frase. Primeiro, tem que localizar o verbo. Quem é o verbo aqui, gente? Devia haver. É uma locução que é aqui? Verbal. Quem é o verbo principal? Haver. Note, a estrutura de uma locução verbal. Todas as características de um verbo principal são transferidas para o verbo auxiliar. O verbo dever não foi para o plural porque ele repetiu a semântica do verbo haver. Semântica não, as características sintáticas do verbo haver. Se o verbo haver não se flexiona, ele passa essa inflexão para o verbo que? Auxiliar. Ou seja, quem é o sujeito dessa ação, dessa frase? Se o principal é haver, não tem sujeito. E o que é? Qual é a classificação de protesto, gente? É o sujeito isso aqui? Não, porque o verbo é impessoal. É objeto o quê? Direto. Lembre-se, se tem o verbo haver, pode sair procurando o objeto, que ele vai ter, é obrigatório. Ele não se faz como intransitivo. Os bandidos haviam fugido. Eu também tenho uma locução verbal aqui, não é? Haviam fugido. Locução verbal. Quem é o verbo principal dessa locução, gente? Fugir. Na verdade, ele é um verbo o quê? Principal. Quem é o verbo auxiliar? Havia. Verbo auxiliar. Nesse caso, você está vendo o verbo haver em forma plural. Isso aqui só foi possível porque o verbo haver está se comportando como um verbo o quê, gente? Auxiliar. O verbo haver ele vai flexionar quando auxiliar, porque ele vai absorver as características de quem? Do principal. Na verdade, vocês estão vendo o verbo haver aqui, mas ele é um Zé Ninguém. O verbo auxiliar não é ninguém. Quando se pergunta, quem foi que fugiu? Os bandidos. É tanto que você pode suprimir o verbo haver e não faz problema nenhum no entendimento. Troca aí, tira haver. Os bandidos fugiram. Agora tira o verbo fugir. Os bandidos haviam.
Aí seria os bandidos havia, mais correto. Portanto, qual é o sujeito aqui, gente? Os bandidos. Sujeito simples. Aí, ó, segurei. Sujeito simples. E eu expliquei toda essa parte aí da apostila de vocês, tá? Ó, vamos ler aí, gente, ó. Havia poucas pessoas aqui. Quem é o verbo? Grifa aí, gente, por gentileza. Havia. Poucas pessoas é o quê? Vamos, gente. Poucas pessoas é o quê? Objeto direto. Bota aí. Quem é o sujeito desse havia? Não tem. Verbo impessoal. Houve duas confusões ali. Outra pergunta que eu vou fazer aí. Por que esse houve está no singular, candidato? O faz plural quando vem sozinho. Ele só vai fazer plural quando ele for como? Auxiliar. Abandonei o cigarro há 3 meses. Circula aí, gente, esse há. O verbo haver também significa tempo passado. Beleza? Então aí, eu não vou concordar hão 3 meses, né, gente? Singular. Há lanches e não hão lanches. Já falei também das locuções aí. Deve haver lanches sobre a mesa. Quem é o verbo? Não, quem é o verbo? Deve haver lanches. Deve haver. Quem é o verbo principal? Haver. Por isso que você não está vendo devem. Você não está vendo devem no plural. Porque ele é auxiliar de um verbo impessoal. Justamente sobre isso. Você pode ler todas essas frases aí e aplicar o conceito. Eu vou passar para o próximo. Ó, número 3. Fazer, parecer, ficar e o que, gente? O último? Estar. De novo. Fazer, parecer, ficar e estar. Às vezes esses verbos podem fugir da sua carga semântica habitual. Eles podem assumir um outro contexto. Ficar, parecer, estar e fazer, eles podem estar indicando tempo ou um aspecto natural. Sempre que eles estiverem nessa forma, eles também são impessoais, ou seja, não tem sujeito. Quando eu digo o seguinte, ó, faz, gente, muita atenção aqui que é uma questão de concordância. Por isso que eu disse que você tem que estudar sujeito e concordância em seguida. Se eu digo o seguinte, faz 10 anos que eu o vi. Faz 10 anos. Fazer, estar, ficar, indicando tempo ou um aspecto natural, ele não tem sujeito. Esse verbo é impessoal. E como impessoal, ele não pode fazer plural. Por que eu não posso dizer fazem 10 anos? Me diz, por que eu não posso dizer? Porque não tem sujeito, ele está indicando tempo, gente. Ok? Isso aqui cai demais em prova, muito cobrado isso aqui. Vamos no material de vocês. Não a vejo faz 10 meses, impessoal. Aqui circula. Fez invernos rigorosos. Por que fez está no singular aí, gente? Por que não tem sujeito? Porque o verbo ser está em aspecto natural, está indicando o tempo. Fez invernos. Parecia tarde. Por que esse verbo parecia não tem sujeito? Aspecto natural. Parecia tarde, parecia noite. O verbo parecer sujeito inexistente ou verbo impessoal. Ficou escuro. Por que ficou escuro não tem sujeito? Aspecto natural. Estava frio. Aspecto natural. Próximo. O verbo ser indicando tempo, hora e distância. Eu falei isso lá no início da aula. Tempo, hora e distância. O verbo ser, se eu dissesse o seguinte, ó, é noite. Perguntou-se, quem é o sujeito dessa frase? É noite. Quem é o sujeito aqui? É noite. Tá o símbolo de gravando aí, tá? Já se eu coloquei mesmo aí. É noite. Quem é o sujeito? Sujeito inexistente. Porque o verbo ser está indicando o que aqui, candidato?
Tempo, né? Tempo, hora e distância. Agora, se esse verbo estiver indicando horas e as horas estiver em mais de um, ele concorda com ele. Veja, vamos lá, 1h, como é que eu digo? É 1h. Agora, se fosse, ao invés de uma, fossem 10 horas, ficaria como? São 10 horas. Embora não haja sujeito, o verbo ser tem essa flexibilidade de concordar com o predicativo do sujeito. É engraçado, bicho. Olha como a gramática é incoerente. Eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito e o sujeito não existe. Vocês me olham com essa cara? Vocês não acham não esquisito isso aqui? Mais uma vez, olhe. O verbo é impessoal. Eu posso colocar um conceito de um gramático aqui? Posso? Posso, que eu vou falar de qualquer jeito. Veja, esses verbos ser indicando tempo, Napoleão Mendes de Almeida, o cara lá das polêmicas, diz que 10 horas é o sujeito e não o predicativo. Vitor, eu devo aprender isso? Não, esqueça. Todos os gramáticos discordam dele, mas ele diz que isso aqui é o sujeito. Vocês vão dizer que é? Não, o verbo é impessoal, tá bom? Eu estou só colocando conceitos de outros gramáticos. Ah, Vitor, onde é que eu vejo isso? No link lá do substantivo parte 1, que tem um link lá para você baixar. Baixa lá. Valeu, Jackson. Vai cobrar aí, ó. Vamos lá. São 10 horas. Por que é que são está no plural? Porque concorda com o predicativo do sujeito. Segundo Napoleão, é o sujeito aí. O que é que tem mais aí? Hora, terra, distância, né? Daqui até Recife são quantos quilômetros? São 492 quilômetros. Não sei se é isso não, viu? Mas vamos lá. Onde é que eu estava, gente? Sim, era uma vez, ó, indicando o tempo vago. Verbo impessoal. São 3 horas da madrugada. Hoje são... Eita, essa é boa. Indicando data. Hoje são quantos? Hoje é 5? 6. Veja. Hoje... Vamos dizer que hoje é dia 1º. Ficarei como? Hoje é 1º de março. O ficou no singular porque concorda com o predicativo. Não é verdade? Concorda com o predicativo. Se fosse número 2, hoje são 2 de março. Hoje são 2 de março. Compreende? Beleza. Agora, se ao invés de 2 tivesse a palavra dia, ficaria como? Hoje são 2 de março. Hoje é dia 2 de março. No caso, o verbo ser concordaria com a palavra dia. Hoje é dia 6. Hoje são 6. Dá para entender? Que maravilha. Hã? De março seria um aposto. E o 2 seria aposto agora. É dia 2. O 2, sim, sim. Continuando. São 2 quilômetros daqui até a sua casa. Por que está são aí nesse caso? Concorda com o numeral 2, que é distância. Já era manhã quando acordei. O era indicando o tempo. Vamos fazer essa atividadezinha aí, gente, que são quantas questões? São só 14. Bora aí, gente. Primeira questão. As questões são lá atrás que começam aquelas abertas, né? Identifique e classifique o sujeito. Fizeram as experiências. Quem é o sujeito aí, candidato? Indeterminado, não é? Porque o verbo está na terceira do plural e não tem nem nada escrito, né? Ele necessita de garra, sujeito simples, representado pelo pronome do caso reto, ele. Não é isso? Havia 5 dias. Tem 2 verbos, então são 2 sujeitos. Havia. Quem é o sujeito de havia? Não tem, né? Oração sem sujeito. Saíra. Quem foi que saiu? Eu. É um sujeito oculto simples. Saíra lá, que eu saíra, né? Ou pode ser que ele saíra. Pode as duas.
Existem 5 pessoas. Quem é o sujeito? Ou não tem? Tem sim. O verbo existir tem sujeito. 5 pessoas, é sujeito simples. Tu tem que decorar, bicho, aquilo ali. O verbo existir sempre vai ter sujeito. Sempre. Identifique e classifique o sujeito. Mamãe e meus namorados não se encontram. Sujeito composto. A primeira é sujeito indeterminado, da letra A. Da primeira, indeterminado simples, aí eu tenho inexistente e oculto na letra C, e eu tenho simples na D. Vamos lá, mamãe e meus namorados não se encontram. Mamãe e meus namorados é o sujeito composto. Quem são os núcleos aí? Mamãe e namorado. Não, só namorados, os núcleos, é. Chegamos bem dispostas. Quem foi que chegou bem dispostas? Nós, sujeito oculto feminino, né? Ou simples. Bota simples, tá? Alguém chamou por você. Quem foi que chamou por você? Pulei. AC. Chegou o trem das 6. É sujeito simples ou é um objeto direto? É simples, gente. É o trem. É porque está na ordem direta. Mas, assim, quando está fora da ordem, a gente tende a confundir, né? Chamar isso aí de objeto direto, né? Alguém chamou por você. Indeterminado ou oculto? Não, nenhum dos dois. É simples. É simples, que é alguém. Bora, Ismael. Bora, Guilherme. Cuida. Eu e você somos almas gêmeas. Quem é o sujeito? É composto, que tem núcleos, 2 pronomes, um reto e um tratamento. Gostosas eram as balas. Simples, que é quem? As balas. Ninguém conhece Maria Augusta. O sujeito é Maria Augusta? Não, é ninguém. Sujeito simples. Chegaram cedo no posto de saúde? Quem? Composto. Velho, velhas. É o núcleo. São os núcleos. Isso acontece. O que é que acontece? Sujeito simples. Eram 22 horas. E aí? Oração sem sujeito. O verbo é impessoal no sentido de tempo, né? A noite caiu sobre a cidade. Quem é o sujeito? A noite. É simples. A noite. The night. Está no sentido figurado também. Sentido figurado. Como? Pode ser também. Não entendi a pergunta, na verdade. Mas assim, não é com o verbo ser, né? Veja lá, os aspectos naturais, ó, é fazer, parecer, ficar e estar. É. Se fosse caiu à noite, né? A não ser que a noite fosse um personagem. Diz, olha, a noite e o dia são 2 personagens. Estavam andando pela rua. Aí a noite caiu. Primeira questão, gente. Vocês fizeram o quê? Tá pedindo errada. Bicho, então. Pois vai ter. Pois tem um monte de certa, macho. Ó. Mas esperei entre nós vigília e lágrimas pelo Brasil. Vamos lá. O sujeito é elíptico, certo ou errado? Olha, bicho, eu tenho 2 aí verbos. Eu tenho esperei, que é sujeito elíptico, beleza. Coloquei como correto. E o sujeito... Calma, macho. Vigília, lágrimas, são objetos diretos, gente? O que foi que eu esperei, gente? O que foi que eu esperei? Vigília e lágrimas, são 2 objetos diretos. Mas é uma conjunção adversativa? Sim, correto. Entre nós, bicho, é um adjunto adverbial? De lugar? Claro que é, gente. É só que ele é abstrato.
Existe aonde? Faça a pergunta. O advérbio ele responde pergunta aonde. Eu falei aqui, não é somente lugares físicos, são abstratos. Ó, existe entre nós uma peleja. O que é que existe entre nós? Peleja. Aonde é que existe? Olha a pergunta que eu faço. Onde existe? Entre nós. É um lugar fictício. Não, aliás, um lugar fictício não, é um lugar abstrato. Isso, um espaço entre eles. Nós é acentuado por ser oxítono, não por ser monossílaba. Terminado em ó. Olha, gente, essa letra E poderia ser considerada como correta de acordo com algumas gramáticas que consideram monossílabas e oxítono a mesma coisa. Beleza? Hã? Beleza, gente. Vamos para 2. Então, letra E, primeira questão. Ocorre predicado verbal em. Vocês marcaram que letra aí? Fiquei curioso. B? E é. O Brasil é verbo de ligação, né? Um dos piores países objeto. Mas por que a letra B? Por que isso é verbal? Locução verbal. E essa locução verbal aí é uma locução verbal passiva. Prestou atenção? Verbo ser mais participe. Quem é o verbo principal? Ou seja, é um verbo de ação. Você tem sempre que olhar para o verbo principal. Aliás, tem duas questões que pede o predicado usando uma locução verbal. Tem outra questão que é sobre essa. Claro que é a letra B, gente. A letra C eu tenho o E, que é um verbo de ligação. E na letra D também. Isso. Terceira questão. Marcar que letra? Eu queria classificar todinha essa letra A para você perceber. Vamos lá. A enchente. Vai, gente. Sujeito simples, né? Deixou. Deixou. Deixou o quê? Esse apavorado. A população é o objeto. A minha dúvida é: esse apavorada faz parte do objeto ou é um predicativo do objeto? Lembra bem do predicativo do objeto? A gente diz a característica atribuída do sujeito ao objeto. Minha gente, apavorada, quem aplicou foi o sujeito enchente? Foi. É uma característica dada ao sujeito. O que apavorou foi a enchente. Portanto, isso aí sim é um predicativo do objeto. O predicado é verbo nominal. Aí eu queria que você classificasse a frase todinha. A enchente, sujeito simples, deixou VTD, a população OD e apavorada, gente. PO, predicativo do objeto. Lembra do TG de CAC? Lembra, Jackson, do TG de CAC? A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. Quem é o sujeito do verbo ampliar? Sujeito simples amplia, verbo transitivo direto, nosso conhecimento OD. Então o predicado é somente verbal. Eu já sei qual é a alternativa, porque só tem uma possível, mas eu vou continuando. O trânsito permanece, ao verbo permanecer caótico, com predicativo do sujeito. Os turistas voltaram satisfeitos. Voltar é um verbo de ação. E satisfeito é um predicativo do sujeito. Predicado, verbo nominal. Claro que a letra B de bola. Quarta questão. Marcou que letra? Está pedindo onde há um sujeito indeterminado. Eu vou dizer de tudinho. Vamos lá. Havia vários livros. Qual é o tipo de sujeito da letra A? Inexistente ou sem sujeito? Estava o professor sozinho na sala de aula. Quem é o sujeito? O teacher. Então, sujeito simples. Perto da ponte desceram do ônibus alguns moradores. Quem é o sujeito? Alguns moradores. Sujeito simples. Claro que é a letra D. Verbo precisar VTI mais índice de indeterminação do sujeito. De um ajudante ao objeto indireto. Quinta questão, marcar que letra?
Claro que a letra A é o mesmo caso lá da segunda questão, e é da Crescer, ainda da mesma banca, 2019 aí, gente, ó. No primeiro dia de aula, fui indagado, mais uma vez, locução verbal. Quem é o verbo principal aí? Indagar, ele é um verbo de ação. B, C, D. Mesmo que você tenha dúvida na letra A, você consegue tirar por exceção as outras, né? Eu tô com curiosidade dessa sexta. Vocês fizeram que letra? Letra A? Vamos lá. Para a nutricionista Valéria Soares, dificuldades no emprego, além da relação difícil, chefia, tem relação. O verbo em destaque encontra-se no plural. Por concordar com o sujeito, colegas de trabalho e chefia, o que é que tem relação, gente? Com o desencadeamento do estresse. O que é que tem? São os colegas de trabalho e chefia que desencadeiam o estresse? Ou é as dificuldades no emprego? Eu posso pensar, é a mesma coisa, só que o sujeito é dificuldades. Dificuldades têm relação. Essa expressão aí, gente, ó, além da relação difícil, com colegas de trabalho. Bicho, tu dizer que com colegas tem preposição, vai ser sujeito? Sujeito não pode ser preposicionado. E você note que a banca é tão filha de uma égua que ela bota colegas de trabalho e chefia sem o com do lado. Porque se colocasse, você perceberia, sujeito não pode ser preposicionado. Então vamos procurar outra alternativa? Vamos comigo? Não, bicho, aí é a única possível. Mas vamos uma por uma, vamos, ó. Está no singular? Não está no singular por conta do acento. Concorda com o sujeito nutricionista? Por que não pode ser nutricionista? Olha a preposição, gente, lá em para a nutricionista. Está no pretérito perfeito? Pretérito não. Tinha seria o pretérito imperfeito, né? Ou teve no perfeito. Está no presente indicativo? Sim. Quer dizer que vocês marcaram a letra A e não virar E, não? Cadê teu óculos, macho? Tá enxergando seu óculos? Tu tem quanto de grau no óculos? 0,75. Ah, é o mesmo que o meu, é só para leitura, né? Como é teu nome? Avançado. Valeu, Ítalo. Avançado. Poucas coisas. Claro que isso é o sujeito, gente. Vamos para 8. Há alguns anos, pelo amor de Deus, gente. O que é alguns anos aí? O que é alguns anos, gente? Objeto direto, cara. Conversa é essa. Ó, o verbo haver, qual é a característica do verbo haver? VTD mais OD. E é um verbo impessoal. Viu o verbo haver? Tá sozinho? Saiba, ele vai ter um objeto, cara. A certo é o sujeito, bicho. Não pulei não, porque foi rápido demais. O que foi que mudou? Poucas coisas. A 7, sujeito simples. Ei, bicho, essa 9. Bicho, é porque quando eu fui fazer a apostila, tiraram a letra E, gente. A letra E era predicativo do sujeito. Quem foi de D aí? Quase todo mundo foi de D porque é predicativo, bicho. Não, um objeto direto com E, bicho, não tem como não. Gente, bota a letra E aí. A questão original tem a letra E, só que não foi no material. A letra E se chama o quê? Predicativo do sujeito. Se tivesse a letra E, você marcaria de E? Óbvio, né, gente? Qual? Vamos classificar a frase, ó. O Obutum, sujeito simples, é verbo de ligação, a melhor versão para iniciantes. Isso aí não é uma característica do Obutum? É um predicativo do sujeito. É porque não foi colocado, não foi posta a letra E. Perdão aí. Tá ficando doido, né? Eu também tava doido respondendo ali, aí eu fui olhar no site. 10ª. O adjunto adnominal foi grifado em.
Claro que é a letra B, né, gente? Locução adjetiva completando o substantivo concreto. B de bufa. O fato é que pouco depois... Gente, pouco depois é uma expressão adverbial de tempo que está deslocado. Por isso que se justificam as vírgulas, que não são obrigatórias, né? Está aí a vírgula justificada. Aí eu continuo. As vírgulas aqui são usadas para separar adjunto adverbial, beleza. As vírgulas não foram empregadas adequadamente em... Vocês marcaram que letra? Ó, vamos justificar cada uma. Como era ponto facultativo, bota aí, gente. Advérbio de causa. Na letra A, separar oração adverbial causal. Não dá para colocar não, né? Separar oração adverbial causal. Ela está deslocada. Se na ordem direta ficaria: ninguém foi trabalhar, como era ponto facultativo. Na verdade é porque era ponto facultativo. Todos, na medida do possível, aí é um advérbio de modo. Adjunto adverbial modal, na medida do possível. C. Os homens, sujeito simples, tocavam o verbo. Eu nunca poderei separar por vírgula o verbo dos seus predicados. Letra C. Eu vou terminar as outras, viu? Pularam o muro, arrebentaram a porta, roubaram tudo. Separar orações assindéticas, orações coordenadas assindéticas, na letra D. E na letra E é um aposto, a mais nova do grupo, aposto. Não, ainda estou na 11. É possível que você esteja inclinado a agir dessa forma. De que forma você está agindo, gente? Com tolerância e paciência. Adjunto adverbial de modo. E lá no final, movido pela vontade. Ou seja, a vontade motivou. Eu tenho um agente da passiva. A vontade moveu, gente. É um agente da passiva. Não é a letra C, não é objeto indireto, não. Quem move, move algo. Aí no caso é a vontade moveu. Ah, Vitor, isso aí é uma voz passiva? É, só que o verbo ser está elíptico aí. Foi movido. E pode, Vitor? Olha, pode, né? Foi movido. 13. Adicione os temperos a gosto. Eu quero saber quais são esses temperos. Vai. Orégano, salsa, pimenta vermelha. O que é isso? Aposto enumerativo. A função sintática é aposto. Só aposto. Não tem outra função. É quem não tem é o vocativo. Não tem função. Nem é morfológico, nem sintático. É o quê? É um mendigo. Mendigo não, mendigo. Bora lá. Não lhe parece, caro leitor? E aí? Vocativo. Ei, antes de terminar, circula esse li de parece. Esse li do verbo parecer. Vocês diriam que a função sintática dele era o quê? Não parece a ele. É objeto indireto aí. Como é teu nome? Valeu, Rafael. Indireto. O li só pode ser indireto. Mas ó, o li tem 3 funções sintáticas, viu? Não é só i não. Ele pode ser o i, adjunto ad nominal e complemento nominal.